Muito bem, irmãos. Retomamos hoje, então, a nossa série em Gênesis. Começamos lá no capítulo 3. Estamos no capítulo 47, graças a Deus. Uma jornada aí que ainda temos um chãozinho bom a percorrer. Abra a sua Bíblia, então, deixa ela aberta no capítulo 46. Vamos hoje até o capítulo 47, verso 12. Eu acredito que nas Escrituras nenhum homem quis morrer tanto como Jacó. Esse cara quis morrer a beça. Ele fala de morrer no capítulo 37, 42, 45, 46, mas fala com convicção. Se o meu filho José não voltar, eu vou morrer. Se eu não entrar na terra, eu vou morrer. Se eu perder Benjamim, eu vou morrer. Se eu não ver meu filho José, depois que eu ver meu filho José, eu quero morrer, eu posso morrer. O homem para pedir para morrer na Bíblia foi Jacó. Um bocado. E a pergunta que podemos fazer é a seguinte: por que Jacó era tão ansioso para morrer? Por que em cada momento de felicidade ou tristezas ele pedia, se eu tiver isso, eu posso morrer. Se eu quiser aquilo, eu posso morrer. Eu acho que a confissão que Jacó faz para o faraó, lá no capítulo 47, verso 9, nos dá uma boa pista do porquê que Jacó tem tanta essa inquietação, tanta essa maneira de expressar as aflições da sua alma com o desejo de morrer. Capítulo 47, verso 9, diz assim, momento onde ele está diante do faraó, numa entrevista com o faraó, está aqui no slide também, se você quiser acompanhar pelo slide. São 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Enquanto os irmãos de José, espero que você consiga puxar um pouco da cabeça, eles lá no capítulo 44, depois de todas aquelas provas que José, na condição de governador do Egito, impôs aos seus irmãos que julgavam por não reconhecerem José como seu irmão, apenas vendo diante deles o governador, o segundo homem mais poderoso do Egito, e José impondo uma série de disciplinas, de critérios para que eles pudessem ter a comida e não perder seu irmão, porque já tinham ficado com Simeão, se eu não me engano, preso lá durante um período no Egito, quando eles voltaram com uma parte da comida, mas a comida acabou, e depois eles voltam ao Egito para pegar mais comida, mas Jacó com o coração apertado, porque José queria Benjamim, e todas aquelas manobras de Jacó, porque ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tentava o tempo todo comprar a simpatia do faraó, como ele sempre fez tudo na sua vida, tentando comprar a simpatia das pessoas, e até de Deus, se possível, ou como se fosse possível. O que nós vemos aqui é que os irmãos de José, no capítulo 44, depois de todos aqueles momentos de aflição na dinâmica ali com o governador do Egito, que para eles era ainda, eles chegaram ao arrependimento. Nós vimos no capítulo 44 que aqueles homens chegaram a um profundo quebrantamento, mesmo depois de um tempo duro de provas. Enquanto que Jacó, já no alto da sua vida, com um homem com muita idade, ele ainda não teve uma virada, um momento significativo de uma vida espiritual crescendo, de uma maturidade espiritual. Jacó não instalou ainda. E olha que Jacó já teve fortíssimas experiências com o Senhor. No capítulo 28, nós vemos a repetição das promessas feitas a Abraão. Ele tem aquele sonho onde Deus fala com ele. Ele tem toda aquela certeza, aquela convicção de que Canaã seria ocupada por ele, pela sua família. Depois vemos lá no capítulo 30 e 32,
Aquele momento onde ele tem aquele sonho, onde aquela escada lá no meio de Canaã aparece no sonho dele, ligando o céu até ali, se não me engano, na região de Berseba. E ele tinha tudo para poder ter um crescimento espiritual muito grande a partir dali, se ele tivesse de fato colocado toda a sua confiança e dependência no Senhor, apesar de eu crer que ele, se eu não me engano, a mensagem do capítulo 38 ou 32 aqui, eu não lembro bem, já foi, o tema foi a conversão de Jacó, não sei se vocês estão lembrados. Eu acredito que Jacó já tenha tido um entendimento de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus que ele de fato servia. Ele cria em Deus, porém ele não cresceu mais, ele continuou com uma autossuficiência pecaminosa. Ele continuou gerando em si mesmo uma segurança por causa dos seus bens, dos seus recursos, talvez suas capacidades intelectuais, administrativas, enfim. E o que nós vemos é um homem aflito. Um homem que julgava que poderia até comprar a simpatia de Deus com as suas manipulações. O que nós vemos nesse homem é um homem angustiado. Ele não chegou ainda a compreender a essência da fé salvadora. Da fé salvadora que transforma a mente, transforma coração, nos levando a uma confiança dependente de Deus, que nos traz conforto, consolo, esperança, paz. E é por essa razão que o título dessa mensagem é A Vida Começa aos 130. Eu consigo voltar. A vida começa aos 130, pelo menos para Jacó. Porque é nessa idade aqui, aos 130 anos, que Jacó começa realmente a compreender a essência de conhecer realmente a Deus como Ele é. Um Deus salvador, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não está atrás de ser convencido de nada por ninguém. Deus é Deus, santo, justo, amoroso, implacável. Jacó está começando aos 130 anos a relacionar-se como servo, dependente de um Deus santo, perfeito. Eu queria que nós orássemos, pedindo a Deus que nos ajude a, como Jacó, a estalar, se não instalamos ainda, que seja hoje, para que tenhamos a compreensão completa desse Deus amoroso e justo que mandou Jesus morrer na cruz por nós, pecadores, e que não são nossos jeitinhos, nossas simpatias, nossas habilidades, nosso intelecto, nada disso compra a graça salvadora de Deus, que já foi expressa plenamente quando Deus mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo alto privilégio que temos de te adorar nesta noite. O que eu peço ao Senhor é que o Senhor fale aos nossos corações mediante a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença da nossa condição de pecadores. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos capacite à rendição diante da tua graça. E possamos, ó Pai, como Jacó, mesmo no alto dos seus 130 anos, nos render à nossa incapacidade e colocar toda essa incapacidade diante do Senhor, aos pés da cruz, para que Cristo venha e restaure nossa vida, nossa alma, nosso coração, nossa vontade. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nós vamos fazer como estamos fazendo no decorrer dessa série. São narrativas longas, então vocês vão me ajudar. Eu vou dar aqui os blocos de textos para os irmãos me ajudarem ficando de pé e lendo bem alto, e depois vamos fazer as aplicações mais à frente. O que nós vamos ver é os fatores que envolveram essa reviravolta na história e na vida de Jacó. Queria que alguém ficasse de pé para mim e lesse capítulo 46, dos versos 1 a 7, ou 1 ao 7, ficando de pé e lendo bem alto. Por favor. 46, versos do 1 ao 7.
teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os israelitas levaram seu pai Jacó, suas crianças e suas mulheres nos carros que o faraó tinha enviado para isso. Também tomaram seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã. E Jacó e toda a sua descendência foram para o Egito. Ele levou consigo para o Egito seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou apenas ler de novo do 1 ao 4, porque a igreja está muito cheia, os ventiladores atrapalharam muito você, e eu vou apenas para a gente poder pegar juntos aqui o que está na narrativa. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Muito bem. Diante deste momento, deste encontro com Deus através de uma visão noturna, como diz o texto, que Deus deu a Jacó, Jacó não tinha outra coisa a fazer a não ser arrumar as malas. E foi o que ele fez, ele e toda a sua família. Ele reuniu todo mundo, juntou as tralhas, todas as malas, colocou nos camelos, nas mulas, nos carros de boi e começou uma jornada para o Egito, como José tinha orientado lá no capítulo 45, verso 9. E aqui o texto diz que ele para em Berseba. Essa parada em Berseba nós já vimos em outras ocasiões. Ali havia um altar onde era adorado o Senhor. E Jacó para ali e oferece sacrifícios, ofertas de adoração a Deus. E a gente fica perguntando por quê que ele para. Qual o motivo talvez principal? Foi adorar a Deus? Eu acho que Jacó não estava tão maduro ainda espiritualmente por culpa de suas próprias decisões. Não era um crente tão maduro para entender que deveria apenas haver um coração ali, uma atitude de gratidão, de adoração voluntária, quebrantada. Mas eu acho que havia um temor, um medo de morrer. Porque ele cuidava, Jacó era muito materialista. E estar em Canaã, na terra da promessa, lhe dava uma certa segurança. Afinal de contas, ele era o herdeiro, né? O descendente. Sair dali era algo que não lhe trazia segurança alguma. Ele acredita que com umas pitadas de temor ao Senhor, com umas boas pitadas de insegurança, de medo, de perder o controle da situação, ele para ali e clama: Senhor, o que está acontecendo? Voltar para o Egito. Talvez ele esteja se lembrando do que foi prometido ou foi dito a Isaque lá no capítulo 26, versos 2 e 3, diz assim: o Senhor apareceu a Isaque, talvez ele estivesse com isso na cabeça. Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. É possível que Jacó estivesse com isso em mente: mas eu vou desobedecer, eu vou para o Egito, e se Deus me punir, talvez muito mais um medo reverencial de Deus do que realmente um temor ao Senhor, fruto de uma adoração genuína. Aquilo que geralmente a gente tem quando a gente tem medo das coisas darem erradas, a gente vem à igreja. Aí as coisas funcionaram, a gente só vem à igreja quando está afim. Eu acho que Jacó está passando um pouco por isso aqui. Ele agora está se sentindo inseguro. Ele está lembrando que, tecnicamente, ele não deveria sair do Egito, porque já tinha sido dito isso, Deus já tinha dito isso a Isaque. Ele agora tem uma ordem para sair. Que situação estranha. Aí vai o Senhor e apacenta seu coração neste momento onde ele para fazer algo que era devido. Adorar ao Senhor num local de adoração, oferecendo sacrifícios, e Deus apacenta o coração dele com muito carinho. Deus diz: Jacó, fica calmo aí. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Aí o Deus de seu pai disse a ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação.
Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Eu tenho plena convicção que isso apacentou o coração do inseguro Jacó. Jacó era muito seguro no bolso dele, no dinheiro que ele tinha, nas cabras, no gado, enfim. Naquilo no poder humano que ele julgava ter para manipular as circunstâncias a seu favor. Talvez uma capacidade intelectual muito grande também de administrar circunstâncias difíceis. Mas em tudo isso, em todo esforço humano, há também muito medo, muita insegurança, muita desesperança. E aqui, como homem que cria em Deus, eu creio que o coração dele foi apacentado com esta palavra do Senhor a ele. E com isso, Jacó seguiu viagem com sua família até o Egito. Agora eu queria que outra pessoa, por favor, o microfone pode correr aí, capítulo 46, ainda agora dos versos 8 ao 27. Uma leitura, uma genealogia. Vê se o microfone chega para você, Evandrão. Olha o microfone chegando aí. Ajuda, o meu caro... Ok. Dos versos 8 ao 27. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube, Simrão. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Esses foram os filhos de Gade: Zefon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. Esses foram os filhos de Aser: Iná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Esses foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Girá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Usim. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bilá, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Sim. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ok, muito obrigado. Aqui, para as futuras mães, tem sugestões maravilhosas, né? Chame o seu filho de Mupim, Rupim, Arde, né? Uns nomes bonitos: Ragui, Suni,
Isvá. Está aí, ó, sugestões para as futuras mães aí. A principal explicação para essa genealogia aqui no meio dessa narrativa era apenas, talvez a palavra apenas não seja ideal, mas ela tinha o propósito de registrar não somente as pessoas assim nominalmente, as que foram para o Egito aqui no caso, mas nomear cada líder de família, deixar isso registrado, ou cada clã que sairia depois do Egito e ocuparia de volta a terra de Canaã, já definidos por clãs, por líderes de famílias. Isso era importante para aqueles que saíram do Egito, ou seja, conhecer suas origens, conhecer suas raízes, já que a terra seria dividida de acordo com as tribos. Então, tudo tem um propósito muito especial. A gente abandona muito fácil as genealogias, como se elas estivessem aqui só para nos incomodar, não é? Mas tem propósitos muito especiais dentro dos seus contextos históricos, para os quais elas foram aqui apresentadas na narrativa bíblica. Eu queria que alguém, por favor, me ajudasse agora, dos versos 28 a 30. Vamos ver como é que foi o reencontro de José, ou de Jacó com José. Versos 28 e 30. Alguém fica de pé? Na verdade, eu vou ler, que está curtinho. Diz assim: Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Irmãos, é difícil nós podermos imaginar o que aconteceu ali, por mais criativa que seja a nossa visão histórica para aquele momento. Imagina, tantos anos de expectativa, Jacó já totalmente convencido que José estava morto. José, com todas as aflições que passou, apenas desejando estar com seu pai e com sua família, e agora Deus permite, depois de tantos anos de duras aflições, cada um no seu momento, vamos falar sobre isso daqui a pouco, Jacó com as suas responsabilidades diante das suas aflições, e José num contexto de profundo temor ao Senhor, passando por grandes aflições. Agora este momento se fecha num encontro super querido, super especial, uma separação de quase 22 anos. Às vezes nós colocamos datas nas coisas para Deus, né? Senhor, estou precisando de um socorro aqui agora. E Deus, na sua soberania, na sua perfeição em agir, age quando acredita, sabendo que é o melhor para mim naquele momento, e nós pulamos, replicamos, ficamos zangados com Deus, pois a Jacó e a José, Deus permitiu 22 anos de espera até que eles se reencontrassem. E agora, obviamente, extremamente feliz, Jacó com seu filho, ele, mais uma vez, como diz no verso 30, ele estava pronto para morrer. Ô homem, para querer morrer. Agora já posso morrer porque eu já vi meu filho e tal. Mas Deus ainda tinha 17 anos de vida a mais, além dos 130 já corridos. Agora ainda viriam mais 17 anos, porém, com uma mudança de mente e coração, que esses 130 anos cultivaram, ou essa espera de 130 anos poderia ter sido abreviada, se não fosse tanta obstinação da parte de Jacó em tantos momentos. Porém, agora ele ainda tem 17 de bênçãos reservadas para ele. Daqui a pouco você vai ver no verso 28 do capítulo 47, mas na semana que vem vamos falar um pouco sobre isso. Muito bem, agora eu queria que alguém lesse para mim dos versos 31 do capítulo 46 até o verso 7 do capítulo 47, ou melhor, até o verso 6 do capítulo 47. Então, do versículo 31, capítulo 46, até o verso 6 do capítulo 47. Alguém, por favor? Fique de pé e leia para mim, o microfone vai chegar em você. Irmãos, rapidamente, nós vamos sair daqui meia-noite hoje, são 20 para as 9 já. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores.
cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar, em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim, teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Eles lhe responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam e gozem. Então, o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Ok, muito obrigado, Jean. Como nós já sabemos, José é conhecidíssimo pela sua habilidade incrível de administrar as coisas. Né? Um gestor muito hábil, uma capacidade, uma eficiência de administração comprovada. Obviamente, ele não seria descuidado agora com sua família no Egito, detalhes meticulosos, muito capricho com como eles deveriam se comportar, o que deveriam falar, como deveriam fazer, saindo da sua terra, Canaã, onde eles estavam ali seguros, para uma terra estranha, para uma terra onde eles não eram mesmo respeitados pelos egípcios. E quando José ele relata a chegada da sua família para o faraó, José sabia que o faraó ia querer ter uma conversa com Jacó, ter uma entrevista com ele, e eles são muito orientados por José sobre aquilo que eles deveriam falar. Diga para eles que vocês são pastores, que vocês já fazem isso na terra de vocês, cuidam de ovelhas por gerações. Por que José faz isso? Zelo, capricho, cuidado também com os seus. A maioria dos egípcios tinha um desprezo muito grande por pastores hebreus. Se encontra isso no capítulo 46, verso 34. Nós acabamos de ler. E José, sabendo disso, cria esse ambiente com a verdade, mas deixa tudo explícito diante do faraó, para que o faraó os envie realmente para esta terra, que era uma terra separada, uma terra muito frutífera, muito boa, com água. Naquela época, uma região com água era um tesouro. Então Gósen era uma terra especial, e foi para lá que o faraó enviou Jacó e seus familiares, por essa característica, exatamente serem pastores, cuidando de rebanhos, enfim. Então todo esse cuidado de de José é algo muito interessante, porque nós vemos ele tendo todo esse zelo com o meu nome dele, lá da prisão, no Egito, quando ele chegou, ele foi comprado por, me ajudem? Potifar, não é? Depois ele tem todo aquele capricho, aqueles cuidados com o carcereiro. Depois ele se apresenta ao faraó, e o faraó admira demais as suas habilidades de administração, ao ponto de colocá-lo na condição de governador. Enfim, ele não fez isso apenas para os outros. Ele fez isso também para os seus, quando teve a oportunidade agora então de zelar pelos seus, fez com todo o capricho também com os seus. Isso eu acho importante neste momento, a gente frisar. Eu quero fechar aqui a leitura com os versos 7 ao 12, acompanhe aí. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó.
Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Muito bem. José, então, obviamente, como o texto nos diz, apresentou seu pai ao faraó, e o faraó, muito gentilmente, demonstra todo o seu respeito com o patriarca, né, da família de José, então todo aquele carinho, mas ainda assim é meio estranho ver Jacó abençoando o faraó, não é? É um negócio que a gente fica meio, Jacó abençoou o faraó. Irmãos, é uma coisa que eu comentava com o senhor nesses dias, num outro contexto, mas é bem dentro do mesmo princípio. Geralmente nós temos tendência a olhar essas situações que nos afrontam. Poxa, mas um homem do Senhor pode estar lá seus maus momentos, mas abençoar um ímpio, abençoar o egípcio. E a gente esquece que nós temos uma tendência enorme a avaliar as coisas, a avaliar as situações aos olhos ou debaixo do nosso próprio senso de justiça. Com o senso de justiça própria é muito mais vingativo do que propriamente algum tipo de justiça. E não à luz das Escrituras, não à luz da palavra de Deus. E a gente faz isso com muita frequência. A gente já bate o martelo em relação a algumas situações por causa do nosso senso de justiça própria e nem sequer vamos para as Escrituras para ver o que elas realmente dizem a respeito daquele assunto. E não é muito diferente neste momento onde nós paramos diante de Jacó abençoando o faraó. Que coisa estranha, mas a gente pensar à luz das Escrituras, havia uma aliança que Deus fez com Abraão. E havia uma promessa de que Abraão e sua descendência seriam abençoados. E todos aqueles que os abençoassem seriam abençoados também, está lembrado? Olha o que diz lá em Gênesis 12, 3, um texto que eu repeti muito lá no começo da série, quando começamos a falar de Abraão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, ou de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meus irmãos, não é isso que está acontecendo aqui no capítulo 47? O faraó está sendo muito abençoado por José. O Egito está sendo abençoado por José. E o faraó está sendo muito cordial, tanto reconhecendo o valor de José, quanto agora também favorecendo todos os seus familiares. Deus está usando o ímpio faraó para abençoar os seus. Sabe por quê? Porque Deus prometeu isso lá a Abraão, lá atrás. Os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E é isso exatamente o que está acontecendo. E Jacó apenas ele responde a tudo isso, pronunciando uma bênção sobre o faraó. Faraó, que você seja um homem abençoado. Talvez, certamente, a bênção para o faraó não é mais riqueza, mas a bênção que o faraó precisa é arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor, no Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, Jacó. Mas, sem dúvida alguma, a própria presença dos hebreus ali no Egito foi muito abençoadora para todo o Egito. Mesmo mais adiante na condição de escravos. E nós temos uma certa lentidão a pensar nisso por causa do nosso senso de justiça própria. Em vez de irmos para as Escrituras e, a partir das Escrituras, tomarmos nossas decisões e fazermos nossas escolhas. E aí nos tornamos muito facilmente legalistas. Reclamamos lá dos xiitas no Oriente Médio, mas em algumas decisões que tomamos não somos muito melhores do que aqueles radicais do Oriente Médio. Porque não vamos para as Escrituras. Ficamos apenas nos apoiando em nosso senso enganoso, egoísta e vingativo de justiça. Mas existe ainda uma coisa tão surpreendente quanto a bênção de Jacó para o faraó. Esse detalhe da entrevista dele, do faraó com Jacó, a avaliação que Jacó faz da sua vida, é um negócio tenso. Vimos isso logo no comecinho da mensagem. Jacó responde então ao faraó, são 130 anos da minha peregrinação, foram poucos e difíceis, não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Gente, Jacó está reclamando. Ele está gemendo aqui. Basicamente, Jacó disse ao faraó que a sua vida foi uma porcaria. Curta, amarga, doída, lamentável. Se não fosse o testemunho de José, o excepcional testemunho que José deu durante toda a sua caminhada na convivência ali com o faraó talvez tivesse pensado muito mal do Deus de Jacó.
O fato é, se olharmos agora para o lado de Jacó, havia um bom fundo de verdade aqui. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Estão todos acordados ainda? Eu consigo manter vocês acordados por mais uns 15 minutos? Pode ser? Vamos tentar? Fecha parênteses. Havia uma certa verdade nesse lamento de Jacó. Olha o que aconteceu lá no capítulo 25. Jacó já começou a brigar no útero ainda com seu irmão. A luta desse homem já começou na barriga da mãe. Daquela que ele pega lá com Esaú. Ele cresceu com seus pais completamente divididos na sua afeição, dando alguns momentos de atenção para Esaú, depois para Jacó, preferências para cá, preferências para lá. Os pais divididos pelas suas preferências. Vimos isso também no capítulo 25, verso 28. Ele ganha até a bênção do seu pai, mas por engano. Lembram disso? Ele ganha a bênção do seu pai, mas por engano. Aí depois ele é separado da sua família por causa do ódio que Esaú tinha dele. Você vê isso no capítulo 27. Fica afastado da sua família por um tempão. Aí ele passa anos no exílio, servindo o seu tio cara de pau, enganador Labão. Lembram dele? Passa um maior sufoco. Aí ele procura tudo isso por causa da sua querida esposa. Só que nesse negócio de procurar uma esposa, ele arrumou 4. E deu um trabalhão esse negócio dessas 4 esposas, foi um negócio ardido aquilo. O resultado, obviamente, foram todo tipo de conflitos, como vimos no decorrer lá no capítulo 29, versos 30 em diante. Aí depois ele sofre aquele momento duro de Diná ser violentada. Vocês devem lembrar disso lá em Siquém. Ele ficou temendo fortemente a represália dos cananitas, porque os seus filhos bonzinhos foram lá e mataram um monte de siquemitas. Lembram disso? E aí fica aquela angústia, fugindo daqui, foge para lá, tal, e pega as crianças, vem para cá, pega filho de um, pega filho de outro. Capítulo 34, a gente vê aquela correria de Jacó para não perder sua família, para não perder seus filhos, com medo de morrer nas mãos pela vingança dos siquemitas. Aí Raquel, sua querida e amada esposa, me morre prematuramente no caminho para Belém. Capítulo 35, verso 16. Aquela surpresa que ela morre tendo o seu filho. Aí depois seu filho mais velho teve relações sexuais com uma de suas concubinas no capítulo 35, verso 22, e o seu favorito, José, praticamente é tido como morto. Aí finalmente houve essa grande fome que ameaçava a existência da sua família. Aí ele temeu grandemente a perda do seu filho Benjamim, toda aquela situação ali com José provando os seus irmãos. Só aflição, irmãos, só aflição. Então, se nós olharmos direitinho, Jacó tem até uma certa razão em avaliar a sua vida como um tempo de grande luta. Esse homem passou um aperto mesmo. Ele está lamentando, falando, olha, um tempo de aflição, um tempo de grande luta, aperto no alto dos seus 130 anos. A questão é que havia uma grande diferença entre os sofrimentos de José e os sofrimentos de Jacó. O sofrimento de José, todas aquelas lutas de José, de ter sido jogado no poço, vendido, ido parar no Egito, todo aquele processo duro que nós já falamos tanto, aquilo foi imerecido. Já Jacó não. Jacó sofreu por causa da sua obstinação. Jacó sofreu porque ele não se rendeu completamente a Deus, numa dependência. Apenas crer que Deus existe não é suficiente. Você precisa se render a Deus como Senhor da sua vida. O diabo também crê que Deus existe. Nós precisamos crer que Deus existe, que Deus é Deus. E que mandou Jesus morrer pelos nossos pecados. Porque nós não podemos fazer nada pelo nosso pecado. Apenas o que Jesus fez na cruz pode resolver o nosso problema de separação de Deus que o pecado causa. E Jacó está muito nessa. Ele conhecia Deus, mas ele manipulou o tempo todo as circunstâncias, achando que o seu dinheiro, seus bens, sua inteligência, suas habilidades compravam sua segurança, sua estabilidade. E a coisa não foi assim, não. Esse homem sofreu a beça, o próprio testemunho dele diz isso. José, então, ele, em meio às muitas adversidades, ele cresceu muito por causa do nível de intimidade que ele tinha com Deus durante todos seus apertos, preocupações e aflições que ele passou. Enquanto José,
Ou Jacó, no meio das suas lutas, muitas, como vimos aqui, legítimas, mas ele passou sozinho, cada vez mais distante de Deus, porque ele julgava que podia, com os seus métodos, com as suas articulações, comprar segurança, estabilidade. Ele nunca conseguiu isso. E nessa entrevista com o faraó, ele deixa bem claro, um coração amargurado, entristecido, cansado, aflito. Tudo isso veio à tona. Eu vejo que é aqui, irmãos, o grande ponto de virada da vida de Jacó. Assim como seus filhos levaram aquele período que nós vimos nos capítulos 45, 44 e 45, até o ponto onde chegaram a reconhecer que seus pecados os atrapalhou, o pecado de cada um deles os atrapalhou grandemente neste processo de um conhecimento real de Deus. Isso os levou a um arrependimento profundo. As más escolhas deles, as más decisões deles os afastaram de Deus. Eles fizeram coisas que, apesar de conhecerem a Deus, não tinham o temor do Senhor e não eram para ser feitas. Eu creio que Jacó chegou nesse ponto. Eu creio que Jacó parou agora e diante do faraó, talvez esse testemunho que dá ao faraó tenha caído a sua ficha. Eu acredito que ele viu toda a sua tristeza, toda a sua angústia como resultado, sim, de todas as suas manobras, todas as suas manipulações para prover a si mesmo. E praticamente tudo falhou. E ele se viu cansado, apenas com dor e medo, nos 130 anos, no alto dos seus 130 anos. Apenas com dor, inquietação e medo. Agora já estava velhinho, diante de uma situação de fome e dependente de José, seu filho, aquele que lhe julgava morto, com todo o seu poder de riqueza, toda a sua manipulação. Agora ele reconhece que só Deus poderia ter feito aquilo, provido, levantado José, e o tirado da segurança de Canaã, e o levado para o último lugar que ele poderia imaginar, que era para a segurança do Egito, com a promessa de que ele voltaria, e que José o enterraria. Então um zelo do Senhor muito grande. Resumindo, Jacó teve que confiar em Deus, confiar na metodologia de Deus, confiar na forma de Deus fazer as coisas para provê-lo. Este, sem dúvida alguma, no meu entender, foi o início de uma nova vida para Jacó. Ele ainda tinha 17 anos para desfrutar de uma nova mentalidade. Deus ainda lhe permitiu chegar até os 147 anos, desfrutando de uma nova mentalidade em relação à graça de Deus, o poder de Deus. Eu tenho muita convicção que foram os 17 anos mais felizes dos seus 130 anteriores. Dos seus 147 foram os 17 anos mais felizes de sua vida, mais gratificantes. Eu quero terminar fazendo algumas colocações para a sua reflexão. Talvez a gente tenha chegado até aqui na nossa vida com um perfil, com um tipo de vida muito parecido com o de Jacó. Muita força, muito esforço, mas muito pouco resultado gratificante. Muito trabalho, muito empenho, muita sinceridade, mas muita exaustão, muita falta de paz gostosa do Senhor, muita insatisfação, muito medo de morrer e não conquistar tudo o que eu preciso. Talvez muito sofrimento, muita insegurança. Mas não é tarde demais não, irmãos. O que nós estamos vendo é que a vida começou para Jacó com quanto tempo? 130. Ninguém tem 130 aqui. Está bem mais cedo para a gente. A vida para você ela pode começar agora, hoje, aprendendo realmente a descansar no Senhor. Aprendendo a confiar na provisão de Deus, nas promessas de Deus. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar. Muito pelo contrário, você tem que trabalhar muito. Vamos, ainda mais com o sistema de Brasil que a gente vive aqui, temos que trabalhar a beça. Um bocado. Uma vida de confiança, dependência nas promessas do Senhor não nos livra de muito empenho, de muita dedicação. Mas a diferença é que vamos fazer tudo isso do jeito de Deus, não do nosso.
Vamos nos empenhar, nos dedicar, nos esforçar no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, mas do jeito do Senhor, do jeito de Deus fazer as coisas, não do meu jeito, interesseiro, egoísta, manipulador. Mas vamos fazer as coisas do jeito do Senhor e realmente começar de novo. Não com um enorme esforço para defender o meu senso de justiça, mas totalmente dedicados a fazer as coisas no padrão de justiça e santidade desse Deus amoroso e cuidadoso que nós temos aprendido. Você talvez já conheça a Deus há tanto tempo, mas talvez como Jacó. E agora Deus está se mostrando a você de um jeito diferente, que você talvez não tenha conhecido ainda. O fato é que a vida do crente não é uma vida de facilidades. A vida de ninguém é. Uma vida com ausência de dor, ausência de preocupações, de algumas tristezas que a vida nos impõe. E Deus não deu a José uma vida de facilidades. José teve uma vida de grandes lutas, mas no meio de todas elas uma vida onde ele aprendeu profundamente a confiar no Senhor, a olhar para Deus e crer que o Senhor, no seu tempo, o proveria. Isso fez José chegar aonde chegou e testemunhar para nós de uma forma espetacular, inclusive para o seu próprio pai. A gente tem que parar de achar que podemos ir a Deus na marra e a Deus no muque, ou apenas quando me interessa. Eu vou a Deus quando as minhas circunstâncias forem algum problema, algum acidente de percurso. Aí eu vou buscar o Senhor. A gente tem que parar com esse negócio. Deus não é meu empregado para ser chamado como um cachorrinho. Vem aqui que estou precisando de você. Vamos parar de tratar Deus assim. Na verdade, a gente julga que pode chamar Deus assim. Jamais Deus atende esse tipo de procura. Mas temos que aprender a confiar e a descansar. Eu creio que essa é a lição de Jacó, que ele aprendeu nos 130 anos de sua vida. Essa é a verdade que fez do último capítulo da vida de José o mais especial, o mais precioso, o melhor de toda a sua história. Eu não sei em qual capítulo da sua vida você está, mas eu tenho total convicção que cada capítulo da nossa história pode ser uma grande bênção, sejam com lutas, aflições ou tempo de grande tranquilidade. Cada capítulo da nossa história pode ser um tempo de provisão, de bênçãos do Senhor, mas se esse tempo for marcado por uma dependência humilde do Senhor, por uma obediência grata. Falávamos sobre isso na IBD hoje cedo, mas à tardinha. Precisamos aprender a ter uma obediência grata. Senhor, eu obedeço com prazer. Eu apresento a minha obediência ao Senhor como um presente para o meu Deus, para o meu Salvador. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai e me abençoa. Porque Deus tem prazer na nossa obediência. Deus tem prazer num servo que confia, que dele depende, tem prazer nele. Reconheça, meu querido amigo, meu querido irmão, que a sua luta solitária por algum tipo de espiritualidade te trouxe muito mais amarguras, inseguranças, medos, do que a segurança que você tanto desejou. Eu gostaria que você, mediante a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, realmente cresce que Jesus é a oferta de Deus para a nossa história. Jesus é a oferta de Deus pelo nosso pecado. Jesus é a oferta de Deus que realmente pode apacentar o nosso coração inquieto, aflito, nos trazendo a convicção de perdão de pecados, nos trazendo a segurança de que a palavra de Deus diz que se eu morrer agora crendo no Senhor Jesus, eu tenho o perdão de pecados e a vida eterna, porque eu criei na obra de Deus em meu favor, quando entregou Jesus para morrer pelos meus pecados. É isso que traz segurança e paz. Não são as muitas manipulações, habilidosas até, que nós somos capazes de fazer, mas é somente a provisão de Deus que traz toda a paz, o descanso, a provisão que precisamos para uma vida segura. Ainda que você possa estar até aqui lutando muito para ter essa segurança, eu quero dizer para você, com todo carinho, para.
Para e começa aos 17 anos aí, ou muito mais anos que isso, que Jacó passou a desfrutar. Ele parou de lutar com as suas forças e se entregou dependentemente à provisão e aos cuidados do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que temos de olhar para a Tua palavra, ó Pai, e ver como ela se aproxima a algo acontecido há tanto tempo atrás. Nos faz ver que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E nós podemos, ó Pai, confiar no Senhor plenamente, porque todos esses momentos de Jacó estão tão próximos, ó Pai, das nossas realidades. E podemos, como Jacó, parar tão mais cedo. Não precisamos chegar aos 130 anos, podemos parar agora. E jogar toda a nossa autossuficiência fora e nos render ao Senhor. A Tua provisão. E a Tua provisão é Jesus Cristo para as nossas vidas. A Tua provisão é aquele que perdoa pecados, ó Pai. É aquele que foi à cruz e morreu por nós. Não tem o que eu faça, não tem o que o meu dinheiro compre, não tem a inteligência, não tem a habilidade, não tem nada que eu faça que possa resolver o meu problema de pecado. O nosso problema de pecado foi resolvido pelo Senhor, quando entregou Jesus para morrer na cruz por nós. Que possamos parar de lutar, de buscar, ó Deus, as coisas espirituais na marra e nos jogar diante da Tua graça, nos braços da Tua justiça, da Tua santidade, reconhecendo que Tu és o Deus provedor, que perdoa pecados e nos dá a vida eterna. Se há alguém aqui, ó Pai querido, que entendeu que é hora de começar um capítulo novo na sua história, uma nova fase, ó Deus, que haja arrependimento, que haja perdão de pecados e uma nova vida. Ó Deus, em nome de Jesus, trata mente e coração, e que saímos daqui com um profundo senso de obediência, de submissão, de rendição ao Teu amor e à Tua justiça. Assim eu te peço, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo provida, guardada, dirigida pelo Senhor. Assim eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a